Alô, alô, muito boa noite. Terça-feira, 18 de novembro, o ano está acabando. 2025 já tá dando tchau. E tem um tempinho que eu não faço live, né, gente? E hoje é um dia especial pra mim. E acredito que vocês vão curtir, espero que sim. Deixem aí perguntinhas. Eu vou estar aqui com uma amiga de muitos anos atrás, na época que eu morava lá no Rio e tocava, tinha banda, já tive uma banda com ela, com a Mari, a Maura e a Mari e eu, a gente era as Panturrilhas Severinas, uma banda de meninas, e a Maura tocava violão, cantava, também rolava umas percussões, Mari também tocava, cantava, e eu fazia o baixo. Teve um show que a gente fez, que eu levei o contrabaixo acústico, que foi assim, caótico. Eu tava altamente virada no border na época. Isso é papo de 20 anos atrás, hein, galera? Ou mais. Tem mais ou menos uns 20 anos, 17, 18 anos, para ser exata, que a gente perdeu meio que o contato. Ela foi morar nos Estados Unidos. A minha vida também andou para outros lugares do planeta, do globo terrestre. Eu fui morar na Irlanda, morei com a Mari em Portugal, enfim. E Maura foi para os Estados Unidos e a gente meio que perdeu o contato. E o Instagram e suas bênçãos, né? A gente fala muito dos malefícios da rede social, mas pra mim tem sido bem bacana. Eu tenho reencontrado pessoas assim que foram muito importantes na minha caminhada. Maura foi uma delas e me ensinou muito. Eu acredito que eu também devo ter ensinado a ela umas coisas também. O meu border, ela viu na fase que eu tava bem border. Inclusive, a última vez que eu estive com ela nesse tal show caótico, teve ali um atrito, uma discussão. Eu fui ultra mega reativa, carreguei isso anos. Quando a gente se reencontrou aqui na internet, e a gente marcou uma reunião e eu bati um papo com ela nem lembrava disso, mas você vê que a mente do border fica, né? Eu fiquei com isso guardado e falei com ela, porque hoje eu aprendi umas técnicas para, né, ressignificar, falar, verbalizar, se expressar. Então, estamos aqui, tá tudo bem. Ciclos se encerram, ciclos se iniciam, novos ciclos, né? Para encerrar, para iniciar, precisa encerrar, né? É um constante pulsar da vida, um constante movimento. A vida não é algo estático, paralisado, uma linha reta, é batimento cardíaco, up and down. É isso que é o bonito da vida, é o pulsar da vida e o que a gente faz nesse intervalo em que a gente vive, porque o chegar lá é muito lá, hipotético, né? O chegar lá não é tão interessante quanto a jornada que a gente segue até chegar lá. E a Maura fez parte da minha jornada no passado e tá fazendo de novo parte da minha jornada aqui no presente, aqui no agora, junto com vocês. E a gente se reencontrou e ela trilhou muitos caminhos e a gente vai bater esse papo, falar um pouquinho da nossa vida, da nossa experiência nesse planeta Terra. O que a gente fez de bom, o que a gente fez de ruim, o que a gente aprendeu com isso tudo, o que a gente teve que se ressignificar na gente, entender, melhorar, evoluir, construir, reconstruir. E espero que vocês gostem. Vou chamar aqui a Maura, já falei demais, mas uma breve apresentação da Maura. Ela tem um curso, né, de autocura multidimensional. Dá uma olhadinha no Insta dela, tá? Vou deixar aqui embaixo, ela vai entrar daqui a pouquinho, vai falar um pouco mais. Aqui tem um site também dela, onde ela tem aqui toda a explicação, né, do treinamento de autocura multidimensional, né, que é um caminho profundo, prático e transformador, né?
E esse curso nasceu de uma jornada de vida real. E a gente vai falar um pouco da vida real aqui para vocês, dos nossos tombos e das nossas glórias. E espero que vocês possam se inspirar um pouquinho e refletir depois sobre tudo que a gente vai trocar ideia aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Thaís. Valeu por estar aqui. Cris, valeu por estar aqui. Emília, Lilian, Forwall, Sol, Formizeria, Fábio, Suzy Semanaka, nossa colaboradora, minha companheira, 2 anos aí no grupo Border Sem Filtro, 10 anos de experiência sendo psicanalista, uma pessoa que me ensinou também muitíssimo nessa jornada. Sem a Suzy, o Border Sem Filtro também não existiria. Eu só tenho a agradecer a você todos os dias por estar comigo nessa jornada. Recebam bem a Suzy aí. O Bruno também faz parte do grupo, assim como a Thaís, assim como a Cris. Silvia, Elaine também faz parte do grupo Família. Gente, vou chamar a Maura, sem mais delongas. E esperamos que a gente possa se ver, né? Porque Instagram é isso, né? Dá uns ziriguidões de vez em quando. Agora, por exemplo, tá dando um ziriguidum. Não tô achando a Maura aqui. Já começamos bem. Mas é isso, agora eu vou ter que falar mais um pouco. Não estou encontrando a Maura aqui entre os convidados. Magda, abençoada. Zezé, sogrinha. Obrigada por estar aqui. Cadê? Maura não tá por aqui, gente. Se vocês quiserem aproveitar um momento para me interrogar, estou aqui no interrogatório, podem me bombardear de perguntas. Sabe aquelas perguntinhas lá que vocês colocam lá na caixinha de perguntas que eu não tenho mais colocado? Deixa eu explicar para vocês por quê. Eu tô meio relapsa com o Instagram, né? Vocês veem, tem mó tempão que eu não faço live, tem mó tempão que eu não ponho caixinhas de perguntas, tem um mó tempão até que eu não posto vídeo. Eu ando postando até mais vídeo lá no YouTube. E tenho feito cortes e colocado aqui no Insta, cortezinhos dos vídeos do YouTube. E por que isso, gente? Porque a vida real, ela acontece fora das telas, né? Tem muita coisa acontecendo nos bastidores, né? Muito trabalho, muita demanda mesmo. Eu acho que vai chegando no final do ano, as coisas vão ficando um pouquinho mais tensas, mais aceleradas, né? É altamente engatilhador o final do ano. É aquele momento que a gente vai pensando, putz, como é que foi esse ano, né? O balanço do ano, né? Como estamos? Evoluímos? Não evoluímos? Né? A Maura apareceu. Então, cara, essa é a última semana mesmo, tá? Não é papo. Semana para entrar no grupo Border Sem Filtro, não vou abrir inscrição em dezembro. Então, se quiser fazer parte, se inscreva ainda essa semana. Olá! Bem-vinda! Tá me ouvindo? Tá me vendo? Tá tudo certo? Sim, eu estou aguardando entrar, mas você sabe, sempre tem esses percalços. Eu estou aguardando o teu ícone mudar e não muda. Eu fecho o Instagram, abro o Instagram, aí alguém manda uma mensagem e falou: olha aí, ó, já começou e você não está presente. E eu aqui falando, enrolando o povo, né? Mas a gente aprendeu isso tocando, tá vendo? A música, ela ensinou muita coisa. Né? Às vezes a gente ia tocar, o microfone dava merda. Ixi, não pode falar palavrão, mas eu já falei, né? Dava chabu, aí o cabo não funcionava, aí o negócio desafinava, cantava a corda, fazia milhões de coisas, a gente tinha que se virar, né? Tinha que improvisar. Improviso, e você fica muito exposto quando você está se apresentando, assim, as pessoas estão olhando para você e tem aquela coisa de tipo, caraca, tenho que performar, tenho que fazer direito, o maior nervosismo, né? Então eu já pensei nisso, eu falei, nossa, a gente fica nervosa, né? Quando vai aparecer em live, já dá logo aquela... Cara, eu juro pra tu que eu não fico mais, cara. Eu não, Mas que você agora já tá uma rainha da live. Tem um bom tempo
que eu não faço live. Eu acho que esse ano foi o ano que eu menos fiz live. Assim. Ano passado era quase praticamente toda terça-feira tinha uma live. Estou mó tempão sem fazer live. Eu vi alguns pós-lives que você postou com algumas parcerias. Eu lembro que teve uma outra psicanalista, uma outra psicóloga que comparecia bastante. Vocês conversavam muito bacana. Eu assisti algumas pós. Mas sim, com certeza, é muito valioso aqui a live. Acho que quando você está assim ao vivo, é que você realmente pode expor ali o selfie verdadeiro, né? Não tem aquela. Exato. No Instagram tem essa coisa, né, da gente performar um pouco, entrar ali nos O conformes, mas aqui é uma Instagram é oportunidade de ser. masterizado, né? Dá uma sensação assim, não é o show, é o CD. Entrou no estúdio, gravou, botou autotune, masterizou tudo, não é a realidade. O Instagram, os vídeos, os reels, as coisas, não é o que é, né? Eu acho o cruzão aqui é o show, é o Exato. momento. Por isso que dá um friozinho na Exato, quando tá barriga. na banda, sobe no palco, e aí você vê se tá tocando parecido com CD. Agora eu quero ver se não desafina quando der aquele agudão. É bem Mas isso. não, com certeza, eu vejo isso assim. Mas eu acho que tem lugar, assim, a coisa do Reels perfeitinho, porque é bacana você assistir a montagem, a coisa é uma visão artística que as pessoas têm. Você faz muito isso, e tem toda aquela pegada de estar passando a informação, de estar passando alguma coisa importante. Então, eu acho que tem o seu valor, mas a live é realmente um retrato mais verdadeiro das pessoas. É, assim, é complicado às vezes, né? Agora que vamos entrar no tema e falar sobre saúde mental, falar sobre algo tão importante assim, eu acho muito complicado e muito cruel, às vezes, o Instagram. Você ter que fazer um vídeo começando assim, assado, seguir um roteiro ali para atrair a atenção, né, da galera, para polemizar muitas vezes, né? E se desvia muito do assunto, não se aprofunda muito no assunto. Eu acho isso, às vezes, um pouquinho perigoso, porque, cara, a saúde mental é tão vasto, né, Mauro? É um É campo, justo, agora assim. você está exatamente, você está falando de pessoas que já são, são facilmente persuadidas em se enveredar em caminhos de validação externa, Sim. dúvida de quem é. Essas questões todas, elas realmente são muito relevantes para a coisa da mídia social nesse momento. Saúde mental, e é aqui que, que a gente vem, né, elaborando isso bastante no teu canal, assim, eu vejo. Aprendo muito, assim, muitas similaridades que eu encontro nos teus ensinamentos, nos teus vídeos, e eu vejo, assim, como que muitas vezes a gente fala linguagens, né, que são, cada um tem uma forma de colocar, mas a gente está falando da mesma coisa. E É. eu vejo o teu trabalho acompanhando um tempo, eu vejo que essa é uma oportunidade enorme, assim, que a gente tem de se encontrar e, tipo, trocar figurinha. E a gente Ah, fez é isso, muito eu quero bom. continuar fazendo. Eu tenho um pitch, né, para fazer aqui, que é contar um pouco como que foi esse processo, se você me permite, Com certeza, de vamos nessa. isso permite de um pouco de como essa questão da saúde mental se traduziu na minha vida e que vai trazer em relevância esses ensinamentos todos que a gente aborda, né, nos nossos trabalhos. Então, sem, assim, para me introduzir, eu não sei se as pessoas me conhecem, meu nome é Isso, Maura. apresentações, por favor. Meu nome é Maura, eu conheço Letícia há mais de 20 anos, mas obviamente as jornadas de vida separaram. A Letícia viajou para fora do país, voltou, eu também, mas a gente se conheceu através da música e através dos amigos em comum. Então a gente tem um bonde assim muito forte. E apesar da gente não ter tido muita intimidade emocional, eu fui vendo a jornada, porque a Letícia foi fazendo essa foi deixando. Antes era Let's Go, Hey Ho. Foi deixando assim, a vida um pouco assim, deixando que a tua jornada fosse um mecanismo de ensino. E aí eu fui, né, absorvendo aquela história que a mídia tem isso de legal, né? A gente acompanha as pessoas. E aí Sim. eu fui vendo esse processo juntamente com o meu e fazendo esse espelho. Então, quando a gente
retornou para se falar, foi nesse momento no qual eu estou fazendo bastante conteúdo que tem essa relevância e trazendo aí essa questão de fora da caixa, né, de ensinar os profissionais ou trazer consciência para os profissionais de uma forma geral que a gente é feito de pedaços, de fragmentações, né? A gente tem o Exato. emocional, a gente tem o mental, tem o físico. E aí a minha história era basicamente a história da saúde, né? Que eu não vou entrar em detalhes, mas como que eu cheguei nessa jornada, como foi o border, né? O border é border, então ele em algum momento recebeu o diagnóstico de border, então ele está ali, ele compreende bem. No meu caso, não foi necessariamente o border, mas foi uma doença e uma situação que me tirou do meu centro, né? Que eu passei a questionar quem eu era, eu passei a viver coisas que eu não vivia antes, e eu tive um momento de muita resistência, assim. Eu acho que isso acontece muito com as pessoas que Negação. Uhum. de negação, você recebe um diagnóstico, alguma coisa, e Sim. você ou não tá acontecendo comigo, ou você meio que sofre um luto porque você queria voltar ao que era antes, assim, de uma certa forma, né? A gente tem isso de eu não sou, eu tô piorando, ou eu tô. Você Começa a se vai se comparar, né? enrolando, Se você vai se comparar com enrolando. partes de você ao longo da sua jornada, né? Doideira. Exato, você vai entrando assim nessa coisa de eu não sou mais o que eu era, e aí você vai entrando em dúvida, insegurança, medo, e aí você começa a entrar numa de eu quero consertar quem eu sou. Eu entrei numa dessa, de que eu quero consertar quem eu sou, Como porque se eu você tô tivesse doente. quebrada, né? Exato, como se você tivesse um problema comigo, assim, muito, muito sinistro. E eu tinha os sintomas físicos que me davam justificativa. Não, mas eu tenho esse problema. E aí eu fui entrando, né, numa identificação profunda com os meus sintomas, com toda essa questão da doença que pode ser ela física, pode ser ela mental. A minha eram todas, física, mental e Juntou, emocional. né? Somatizou, né? No fundo, Somatizei tudo e fui ficando doente, comecei a pesquisar profundamente tudo sobre as doenças e ficar assim, muito de querer entender, hiperfoco total. intelectualizar, tentar compreender. E aí entrei num buraco do coelho da Alice, né? Porque você começa a entrar em fórum, em muita coisa, muita informação para um sistema que já está de uma certa forma, sobrecarregado, já está perdido, já está inseguro, já está com medo. E eu, enfim, fui entrando, e vendo que entrando eu estava, de uma certa forma, negando aquilo, né? Causando essa resistência de, tipo, eu não quero ser assim, eu quero me livrar disso. E aí entrou essa questão que eu acho que você fala bastante no teu trabalho também, que é de reconhecer as partes que existem dentro de nós, né? Aceitar, E eu exatamente. Abraça a sombra, abraça o que dói menos. abraçar as partes. Então eu comecei a ver que eu tinha uma parte doente, que ela tinha um ganho secundário, que só fui entender lá na frente, que era uma coisa da atenção, do Sim, apoio, do validação. suporte, necessidade emocional que eu tinha de me ver, pelo amor de Deus, que as pessoas me vejam, né? Eu estou passando esse perrengue aqui, ninguém me entende, ninguém se relaciona com o que eu estou passando. E aí você cria essa narrativa e essa parte, ela sai de um espaço experiencial, que é o que está acontecendo com você na sua vida agora, para tomar conta da sua vida inteira. Então É. eu me vi praticamente deixando essa parte doente, né, nesse primeiro momento, ela reinar a minha vida. Então tudo, como eu disse, foi Assumiu o ficando, controle virou assumir você, o né? controle. Virou, e aí todas as minhas decisões eram decisões que não tinham clareza, porque dentro desse espaço desesperado, né, de quando você recebe um diagnóstico, alguma coisa assim, você não consegue ter clareza, você fica muito envolvido ali na dúvida, na insegurança, no medo. Então, nesse primeiro momento, com esse trabalho que eu fui fazendo, desenvolvendo, enfim, eu atendi várias mentorias, eu não sou formada em psicologia, não sou psicanalista, mas entrei em muitas mentorias e fiz muitos estudos no qual eu compartilhava ali com outros profissionais, né? Isso me deu bastante relevância, assim, de entender mais de uma perspectiva do paciente para uma perspectiva do profissional. Sim. E aí eu fui vendo que eu estava negando essa parte. E eu resolvi que eu ia fazer a seguinte
perspectiva, que eu ia enxergar a coisa com a seguinte perspectiva, ao invés de enxergar aquela parte como uma coisa que eu não queria, eu ia agora enxergá-la como uma criança ali, uma espécie de uma criança de 2 anos de idade, dando ataque, e como que eu vou tratar essa criança, ao invés de eu rejeitá-la e evitá-la Sim. e querer me livrar dela, eu agora, e como seria a minha vida então se realmente uma parte minha fosse doente? Como que eu vou viver a minha vida então? Então, nesse momento, eu estou acolhendo essa parte, eu estou convidando ela para entendê-la, né, para vê-la, para enxergá-la, e aí ali dentro desse processo entender a dificuldade, entender a dor dessa parte. Todas as situações que aconteceram comigo foram violentas, eu senti muita dor física, eu me senti muita dor emocional de solidão, porque não tinha ninguém, eu moro nos Estados Unidos, então eu passei por muitas dificuldades sozinha, e aí eu comecei a entrar com essa visão de maternal, de acolhimento, do que eu posso fazer por você hoje? Essa que era a minha Excelente. pergunta. Isso é lindo, Hoje, isso é lindo. porque se eu Hoje. quiser fazer pela vida inteira e me consertar, não dá. É Ai, tipo, hoje, o que eu posso fazer hoje? De repente é uma soneca, é um movimento, porque eu tô com, sei lá, uma raiva dentro de mim, enfim, é cantar, é tocar, é ligar para alguém, e todo dia eu ia me sentindo, né? E percebendo também se eu estou fazendo uma prática para me anestesiar ou se eu estou fazendo uma prática para me ajudar a processar. Porque dentro desse contexto, né, entra aí suplemento, medicamento, um monte de coisa que faz parte, né, que é recurso que a gente tem para lidar com essas situações. Mas eu sempre acho que às vezes a gente acaba tomando algumas coisas como bengala, né? Aí você pode até elaborar total, um pouco nisso, total. que é, né, a gente tende porque aí aquilo ali dá uma compensação, e aí dá um refúgio, e aí você dá aquele alívio, e você enfim, se utiliza daquilo ali meio descontrolado, né? É aquilo, né? Porque é muito difícil, a aceitação é difícil, porque a gente quer resolver. A gente acha que as coisas são rápidas. É tipo, eu quero resolver para ontem. Eu não quero esse problema. Então, nessa que a gente mente pra gente mesma, não, eu aceitei o problema, eu estou me tratando. Só que esse se tratar é tipo, eu quero solucionar, eu não quero me tratar. Eu quero o resultado do tratamento. Então você não está se tratando, você não está nem se aceitando. Porque o se aceitar é entender que aquilo é teu, é uma parte É sua, uma aquilo vai parte te sua. acompanhar. E não é uma questão de se tratar e resolver. Porque para resolver é um caminho. Não tem uma resposta, não tem um remédio milagroso, não tem alguém que vai chegar e falar para você, Maura, faça isso, pronto, tá resolvido. E intuitivamente, ali no inconsciente da pessoa, ela quer resolver, ela quer a solução. Muitos do que chegam assim para mim no grupo, eles chegam, olha, eu tenho esse problema. Tá, mas nesse problema esse problema para existir tem esse, um monte de problemas atrás que você nunca olhou, que você não quer olhar e que a ponta do iceberg é esse problema que você quer solução. Só que não tem. A gente tem que ver o iceberg inteiro. A gente vai ter Justo, que você vai mergulhar, vendo que entendeu? você vai mergulhando, aí você vai É, vendo que essa parte doente, na verdade, é uma parte que eu rejeito. Então, e agora? Então, vamos tentar então acolher. Aí você meio que descascou uma camada da cebola. Então, agora eu estou exato. acolhendo uma coisa que eu Uma resistia. camada. Uma Exatamente. parada. É. Eu fui fazer quando eu completei os estudos desse método que eu criei, né, o método de autocura, é exatamente isso, porque cura, as pessoas pensam que é assim, curou. Você, né, É. curou, você fechou a minha ferida. Mas não é, eu sempre dou o exemplo daquela surfista havaiana que o tubarão comeu o braço dela. Ela curou, mas ela não é a mesma pessoa. Ela não, agora ela vive a vida sem um braço. Ela pode querer usar uma prótese, alguma coisa, mas a vida dela vai ser eternamente diferente por causa daquela situação. Então aí, né, é uma forma da gente ver que a cura ela tá mais ligada a uma transformação. Ela vai Ressignificação, renascimento, é uma nova pessoa, isso, né? Você hoje se exatamente, considera uma uma nova pessoa? transformação.
Com certeza, e aí eu fui caminhando primeiro por esse trabalho que eu considero que é um trabalho mental emocional, no qual eu comecei a perceber que essa parte doente, que eu falo parte doente porque para alguns pode ser border, para mim é um problema de saúde, né? E para outras pessoas podem ser outras coisas que é aquela pedra no teu sapato, né? É aquela Uhum. parada que você fala, caraca, isso aqui tá emperrando a minha vida inteira, assim, é uma doença, né, que a gente chama. Então, a minha primeira camada foi essa camada emocional de tipo, vamos experimentar mudar essa relação que você está tendo com essa parte. E ao invés de você estar completamente desesperado, que eu acho que tinha aí entra as questões de o que você está com medo, quais são as É, emoções que estão querendo vir à tona com essa bagaça. Entendeu? Essa bagaça de doença que você tá, ela não vai te matar, presumidamente, o diagnóstico, ela não vai te matar. Mas na minha cabeça ela estava me matando todo dia. Porque eu consumia aquilo dali, né? Aquilo ali estava sendo foco, e aí aquilo ali, de certa forma, piorava, piorava, piorava. E aí, esse trabalho emocional foi de deixar vir à tona o medo, a tristeza e a raiva que eu suprimia. Porque quem me conhece, e aí acabei que eu levei essa identidade comigo, sabe que eu sou uma pessoa, a Maura, super bacana. Maura tá sempre fui animada, bacalhau. Maura é super corajosa. E aí eu fui ouvindo essas coisas e meio que pegando assim, essa parte é legal. E aí tinha uma outra Maura, que era uma Maura cagada. Era uma Maura que tinha raiva, às vezes, das pessoas, que as pessoas. Entendeu? Aí tinha que dar de super legal, de tratar legal, porque tinha medo de falar que eu não sou legal. E aí isso tudo foi vindo à tona, uma raiva do mundo inteiro, um medo de morrer do caralho. Foi tudo vindo à tona, e aí eu tive que perceber, assim, naquele momento ali, que essas emoções, elas estavam só querendo ser experimentadas. Elas não iam Você acabar com a nunca minha tinha vida. dado vazão a elas, né? Você Exato. reprimiu todas elas. Não, não dei espaço para elas acontecerem. E a doença foi uma forma de, como eu disse, ganhos secundários, né? Ganhar a atenção dos outros, deixar com que o meu tormento interno, né? Ele acabou se como é que se diz, vazando para o corpo, para o físico, porque o sofrimento ele sempre começa, a doença sempre começa no emocional e no mental, e ela acaba vazando para o físico. Então essa doença tinha várias, eu comecei a dar essa catada assim, né, mental, emocional, e ver que até a crença, né, de que quando eu fico doente, a minha mãe, que não me dava atenção, me dá atenção. Então, aquilo ali, mais tarde, eu dizia para mim, mas a atenção que a minha mãe me dá não é a atenção que eu quero. Porque, por exemplo, quando eu fiquei doente, a minha mãe veio aqui para os Estados Unidos, né? Daí eu tinha na minha cabeça que apoio, cuidado e suporte, por exemplo, era alguém dando uma cozinhada para mim. Sabe aquela mãe que faz aquele feijãozinho? Se você tem essa mãe, olha, preserve ela, que a minha mãe ela abre um caderno e começa a querer fazer terapia, que tá ótimo, mas nesses momentos mais vulneráveis eu desejaria, né, ter tido outro tipo de suporte. Mas eu me lembro bem, assim, que rolou isso, esse contexto, assim, da minha mãe, ela ser muito boa, ela é médica, então ela tem, né, o conhecimento, mas ela não tinha esse acolhimento, né, essa coisa, às vezes, você pega na mão e, tipo, não fala nada, sabe? Tá ali Só a presente. presença, né? A presença da pessoa ali do teu É, ladinho e tal, te ouvindo. Às vezes é. só ouvia, não fala nada, né? É Por um difícil momento, saber como né? ajudar, né? Porque cada um Isso, requer uma forma é de. uma Eu tenho forma uma diferente. necessidade ali, né? É difícil. E para minha mãe, como aí eu mesma comecei a perceber nesse momento que eu aprendia que tipo de ajuda eu queria. Porque Exato. esse é um gancho bacana, né? Porque É, quando você fica, meu Deus, eu não tenho a ajuda que eu quero, meu Deus, eu não tenho a ajuda me que ninguém me ajuda, me entende. ajuda, me ajuda. Tá bom, mas Que como? Me ajuda fala você quer? como. É, No é. meu caso, era um feijãozinho, era uma coisa assim, tipo, cheguei em casa, dei uma chorada, não queira me consertar. Deixa eu dar aquela chorada, de repente falar alguma coisa do tipo, vai ficar tudo bem. Amanhã a gente revisita isso. Mas não tinha. Então eu comecei a ver, e aí eu passei a dar para mim mesma
A Ai, que necessidade legal. emocional de amor e suporte, apoio, eu passei a dar para mim. Que Agora, isso não é um legal. trabalho exclusivo que você consegue fazer sozinho, né? Porque tu É. sabe, a gente Uhum. autorregula e a gente corregula. Então, eu preciso das outras pessoas para me nutrir emocionalmente através da conexão. Então, óbvio, essa é um tipo de regulação que é, mas a autorregulação, ela também tem que acontecer. E ela não Sim. aconteceu porque, como eu disse, eu não fui nutrida dessa forma quando eu era criança. Os meus pais eram mais intelectuais, então, quando eu estava passando por alguma sobrecarga emocional, eu escondia aquela parte emocional minha, porque se eu fosse de repente chorar com meu pai, ele já ia. Tá chorando por quê? Aquela coisa Engole assim, né? esse E eu, choro. eu choro aqui entalado, desesperada, porque aí veio, né? Isso aconteceu lá atrás. Eu virei uma pessoa super expressiva, comunicativa, mas essa parte aqui, ela não desapareceu. Você parece que você na tua cabeça, você acha que consegui legal, hein? Tô te É, enganando legal, superei, tô hein? de boa. Doce ilusão. Doce ilusão, ela fica se infiltrando através de situações assim. Então aí eu fui para essa camada emocional, comecei a soltar um monte de bagaça, assim, e sempre ainda muito frágil fisicamente, com a questão dos sintomas e tudo. E aí depois entrei num segundo momento, que é o momento da orientação, que aí você até, obviamente, já entende que isso é necessário. Depois que você acolhe, depois que você entende que essa parte ela não estava sendo vista, ela não estava sendo compreendida, você precisa, então, no momento, se desidentificar dela. Você não é ela, é uma parte sua desgovernada que está ali na tua psique, meio presa nessa situação que aconteceu lá atrás com você, e você precisa destravar ela de lá. Então você faz isso primeiro acolhendo, depois você vai orientar, tipo, você precisa direcionar essa parte de forma a que ela compreenda, por exemplo, uma parte doente. Se ela se desesperar, não vai ser possível que ela busque o tratamento correto, que ela ache o médico certo, que ela ache as respostas certas. Então tem que ter ali um presidente dentro da tua psique que tá. Peraí, tá, tô vendo aqui acontecer esse desespero. Vamos reservar, de repente, aqui um momento para chorar, um momento para perder a cabeça, mas logo depois eu me conduzo de volta para dou uma orientação para essa coisa, porque não vai ser de consertar, vai ser o que eu É, posso fazer é. por você agora aqui, para ajudar. Eficácia. A eficácia do seu comportamento naquele momento para não virar só desespero. Que é essa grande questão, né? Às vezes a mente emocional, ela domina. Ela Isso. governa, entende? A gente acolhe, vamos acolher a mente emocional, vamos acolher essas emoções todas, tudo bem. Mas se a gente ficar só no acolher, acolher, acolher e não tiver nenhum contraponto para confrontar, não, peraí, olha só, vamos lá, vamos trazer essa emoção para o racional aqui um pouquinho. Será que é isso Unir. tudo? Será que vai ser sempre assim? Porque tem uma tendência, a gente, quando a gente está na merda, a gente achar que pronto, ó, vai ser assim amanhã, o mês que vem, a vida inteira, entendeu? A lucidez some. A gente não percebe que, cara, olha para trás, aí vem a mente sábia falando, né? Olha para Isso, trás. Você já discernimento. chorou, você já caiu, você já Já levantou, você já. sobreviveu. Então, isso também vai passar. Então, Você vai calma ganhando aí. evidências, né? Evidências, e É, você vai confiando nelas. E foi aí que eu comecei a estudar profundamente o sistema nervoso, porque eu fui entender que por que esse emocional está dominando, então, a porra toda da minha vida nesse momento. é. E é justamente a amígdala. A amígdala, ela é esse órgão dentro do cérebro que ele está basicamente responsável, a amígdala basicamente responsável por determinar se existe ameaça ou não existe ameaça no ambiente. Exato. O problema da amígdala é maravilhosa ela, porque ela mantém a gente vivo. Mas o problema é justamente quando ela fecha o funcionamento do discernimento, que é o córtex pré-frontal. Ela vai lá e ela rouba, ela sequestra a porra do sistema. E aí você não consegue ter discernimento para tomar as atitudes corretas e se ajudar. Então aqui é o que eu sempre falo, eu dou sempre um espaço para a emoção existir e logo depois eu me pergunto o que está acontecendo que está trazendo à tona essa resposta emocional dentro de mim. E aí eu começo, de repente, uma pessoa, alguma da família, algum gatilho, o trabalho, eu não me sentia
vista, Validada. significância, Exatamente. validada, Você vai é buscando, tá, essa emoção vem desse lugar aqui. Então, peraí, isso, vamos se distanciar dela, que é o que você tinha falado, né? A gente exato. precisa se distanciar, porque no olho do furacão, a gente não vai conseguir decidir, pensar, raciocinar, entender nada, absolutamente nada. A gente vai ficar Nada. rodando no furacão, Fica nessa entendeu? modalidade de defesa, né? De É, dizer, tipo assim, então, tô em perigo, tô em perigo. E aí o preciso me sistema defender. nervoso começa a mandar uma porrada de química dentro do teu corpo, tipo assim, corre, Cortisol maluco, ou então, bombando. exato. Ou você então congela, tipo, fica em casa no cobertor, não faz nada o dia inteiro, porque o sistema nervoso tá sobrecarregado Sim. com aquela onda emocional que aconteceu. Mas se você não entender o que está trazendo essa aí, que vai a outra camada da outra cebola, por isso que é É. multidimensional, vai Por isso, descascando. galera, que não é rápido, entende? Não tem como fazer assim e, tô curado. Não é rápido. Tem fases. A galera sabe, hoje em dia, todo mundo fala, tem fases do luto. Beleza, tem fases para cura também. Para ressignificação também, para melhora, Isso, né? Para evolução, para remissão de sintomas. São fases, não é assim, vamos perfeito. lá, em um mês, remissão de sintomas. Não acontece dessa forma. E é um Não. esforço imenso, E muitas vezes diário, você experimenta melhoria, e lá na frente você é da testado de novo por escorregadinha. causa dos. Aí você retoma. E eu acho que quanto É, mais você aplica essa fórmula do tá tudo bem, né? Eu me acolho, eu não fico, puta que pariu, que essa merda tá acontecendo de novo. Eu me acolho e depois opa, peraí, o que eu tava fazendo que tava dando super certo? Que tava me volta. movimentando nessa direção? Eu Volta me pro tiro ali prumo. de novo. Mas o que acontece normalmente é que as pessoas ficam no sistema nervoso, como eu fiquei muito tempo, tipo assim, eu queria fugir, eu queria sumir. Toda vez que era um sintoma, puta que já era aquela coisa assim, meu Deus do céu, sabe? Já tá vindo de novo isso, não melhorou nada. Quase que um viés, assim, parece que o cérebro dizendo, olha aí, ó, tu não tá melhorando nada, sabe? É um Tá tudo pouquinho de igual. autossabotagem também, É cara. Porque muito, assim, é você não muito. reconhece o esforço, você nem consegue perceber o quanto você já avançou. Você já se coloca lá no É fundo do poço, muito. como se estivesse começando hoje. É um, é, Escorregou, galera. Vai escorregar mesmo. É Várias uma. vezes vai escorregar. Só que isso não significa que Exato. está começando do zero, não, cara. Tudo que foi aprendido ainda continua ali guardadinho, entendeu? É só levantar, limpa aí o machucadinho e vai seguindo. Segue, Perfeito, Leti. Perfeita. né? E eu achei fantástico você ter tocado na amígdala e no córtex pré-frontal, porque é aonde o borderline tem a disfuncionalidade dele. Isso, e eu fiquei com a amígdala hiperativada. Então, o que aconteceu? Você virou uma Pequenas border. coisas. Eu sou uma Border. border sem diagnóstico, né? Eu sou uma. O seu corpo ativou um border em você, produziu um border. Que ótimo, gente. Mas é Eu lá isso. na Irlanda, Maura lá nos Estados Unidos. Ai, cara, a vida é uma comédia. É Mas uma comédia. normalmente eu vou dizer, é porque essas são coisas que acometem indivíduos hipersensíveis. É. Que não tem orientação. Então, por exemplo, uma pessoa que fica com uma amígdala hiperativada, ela pode no consultório, muitas vezes terapêutico, falar do problema, mas quando ela está em casa e a mãe criticou, ou alguma coisa ativou o gatilho, o sistema nervoso Ferrou. vai reagir com as É. químicas. Então, no meu caso, era essa coisa de fuga. Então, eu sempre tinha essa coisa de querer vazar. Mas outras pessoas têm de querer atacar, de querer se É. defender, de explodir, falar um monte de É. merda. E outras pessoas têm a coisa mais de entrar em colapso, tipo depressão, e não quero saber, 3 dias, desapareço, não quero mais saber do mundo. E isso é porque o sistema nervoso está agindo. Então você pode cognitivamente estar dizendo para você, cara, eu tenho que sair dessa cama, ou eu tenho que, ou tipo, no meu caso, eu falava, você quer fugir, mas essa manhã você tem que trabalhar, querida. E tem as contas vencendo, não dá para você querer largar marido, tudo vida, e ir para entendeu? Como você fez no passado para vir para cá, e acabou que você trouxe toda a merda com você. Cara, eu levei toda a minha merda pra Irlanda também. É. Viaja junto. Isso é uma coisa legal de enfatizar pra galera, porque a gente foi meio Sim, nômade, a gente foi essa pessoa que pegou, fechou a porta de casa e vazou. Vazou do nada, sem avisar, sem planejar, sem nada.
né? As pessoas, elas têm essa fantasia, esse romantismo, né? Ah, se eu for morar nos Estados Unidos, minha vida vai mudar. Se eu vou morar Isso, na Irlanda, minha vida vai mudar. Mudou? Não muda, gente. A gente leva tudo na muda. bagagem. Não é o Eu lugar, não, estava é com a mesma você. programação enlouquecida assim da amígdala, então eu comecei a ficar com mais medo de tudo, ficar bem mais medrosa, ficar empanicada com tudo, ficar meio assim, não fazer certas coisas por causa de medo. E aí, com a doença, acabou que eu fiquei assim completamente amedrontada. Parecia que eu era um bicho. Tipo, todo mundo olhava, né? As pessoas nem sabiam o que estava acontecendo comigo, porque eu também não gostava de expor. E aí eu via que eu estava assim, um modo meio automático que não era eu. E essa amígdala justamente hiperativada, é muito importante entender a amígdala, porque o que acontece é que quando a amígdala joga as químicas no teu corpo, você sente fisiologicamente emoções como medo, apertando, constringindo o peito, é muito desconfortável. Então, para lidar com isso, você tem que ter esse entendimento de que você tem que expandir a capacidade do teu corpo de tolerar essas manifestações fisiológicas. Então, quando você começava a ficar cagado, eu começava a sentir as minhas pernas, porque tipo assim, corre malandro. Aí essa dor de barriga aí, agora tu tá fudida, tu tá fudida. E eu sempre assim. E aí eu comecei a. Olha só, tá bom, eu vou ficar aqui então nessa neura aqui por 10 minutos. E tipo, e aí, o que vai acontecer comigo? E aí eu me sentia completamente assim, contraído, os meus músculos todos contraídos. E aí eu ia respirando, ia respirando, ia respirando. E aquilo ali ia passando. E aí eu ia, né, obviamente, como a gente está falando aqui, me orientando. Tipo, cara, o que Sim. aconteceu? Caramba, foi isso, é um sintoma assim, essa. Então vamos lá, vamos, o que está acontecendo? E aí eu vou rebobinar para tentar aliviar ali, processar, né, finalizar, dar completitude ao que tá acontecendo. Sim, sim, sim. Mas é muito complicado quando a gente está nesse estágio, e eu entendo totalmente o que você está falando. Eu ficava muito assim, passava uma corrente elétrica, eu sentia passando uma corrente elétrica por dentro de mim. Tipo assim, eu tô tomando choque interno, entendeu? Era um negócio muito louco. É É, químico, por isso que as pessoas às vezes precisam de remédio, porque é, muitas vezes o remédio lhe dá uma cortada para sim, que você possa tomar decisões. Então eu sou sempre assim agora, né? A gente integra. E aí, nesse processo, você começa a ver o que está, qual é o gatilho que está provocando isso e como que tu pode expandir a capacidade de ficar com essas emoções de medo, de frustração. No caso, a pessoa que às vezes é raivosa, ela está frustrada, ela de é, repente não está sendo vista ou não está sendo, né? Sempre é desvalorização, abandono, rejeição, sempre são essas coisas. Mas quando a gente traz para a consciência, que aí inclusive é isso, uma das coisas que a gente faz para processar as emoções a primeira coisa que você faz é nomear a emoção. Porque quando você nomeia a emoção, você já tira a carga da vida lá para o córtex pré-frontal. Agora eu estou nervosa. Eu não sou nervosa, eu estou nervosa. nervosa. Exato, exato. Exatamente. Aí você já dá uma interferida no processo que está rolando automático para tomar um pouco de propriedade, um pouco de posse daquilo dali. Eu fui fazendo isso comigo. Então, eu me lembro, por exemplo, eu estava no hospital e ir para o hospital, e aí, obviamente, chega no hospital, começa a declarar um monte de coisa que está errado com você, eles querem fazer todos os exames com você. Só que eu ia para o hospital, mas eu não queria fazer os exames, porque eu estava desesperada, eu estava com muito medo. Parecia que eu ia para o hospital para ter a certeza absoluta que não tinha nada de errado comigo.